Oi gente, tudo bem? Essa postagem do blog Correr a Minha Vida vai ser um pouquinho diferente. Sempre quando eu participo de uma prova, de uma corrida, eu coloco no meu blog, eu escrevo as minhas impressões, meus resultados, tudo a minha percepção do dia da prova. Aí dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer esse vídeo, aí eu vou comentar como foi a W21 que eu fiz no último domingo, dia 20 de outubro. Essa prova era a minha última prova alvo, a meia maratona alvo de 2019. E então, foi a minha quinta meia esse ano. Eu fiz a meia maratona internacional de São Paulo em fevereiro. Fiz a meia maratona dentro da maratona de São Paulo em abril, né? Depois eu fiz a Seven Run em maio e a SP City em julho. Aí quando eu corri a Seven Run, eu fiquei em primeira colocada, né? Foi o melhor tempo que eu fiz esse ano. Eu fiz 1:34:09, foi a primeira colocada. E dentro da premiação eu ganhei um voucher, né, para poder me inscrever em qualquer prova da Iguana. Então não pensei duas vezes, me inscrevi na W21, que é uma prova que eu fiz a primeira edição em 2014, foi quando surgiu essa primeira meia maratona somente para mulheres, e foi extremamente gratificante poder voltar para essa prova. Antes de falar da prova, eu vou falar um pouquinho da minha história com as meias maratonas, né? Eu comecei a correr em 2000 e comecei, né, com as distâncias mais curtas, assim. Fiz a tradicional São Silvestre e mais ou menos após um ano que eu já estava correndo, treinando, eu decidi fazer uma meia maratona, que na época foi do Circuito Corpore. Eu lembro que estava extremamente calor, assim, eu até sofri um pouquinho na prova. Aí com o tempo, né, com adquirindo experiência, tudo, eu fui melhorando em todas as distâncias. Mas a meia maratona sempre foi uma coisa assim que eu sentia sempre que era diferente das outras distâncias. Parece que eu tinha um pouquinho mais facilidade. Parece que é um ritmo que ele não é tão forte como uma prova de 5 km exaustiva e também não é um ritmo tão lento. É um ritmo assim que você consegue suportar e ao mesmo tempo ele é extremamente prazeroso de fazer essa prova. E eu fui melhorando minhas marcas na meia maratona. A minha primeira marca foi 2 horas e 6. Aí depois de alguns meses treinando, eu fiz mais uma, já baixei para 1h50 e continuei treinando 1h45 até conseguir fazer abaixo de 1h40. E uma data muito especial, né, foi 2011, que eu fiz a minha melhor marca em meia maratona no Circuito Atenas, que eu cravei 1h26:09. Foi a minha melhor meia da vida. Até nessa prova tive um pouquinho de estresse, porque tinha uma corredora que ficou ao meu lado, assim, correndo atrás de mim o tempo inteiro, e ela ficava utilizando de métodos, atitudes antidesportivas, né, como a gente diz. Ela ficava jogando água na minha perna, ficava dando toquinho na sola do pé. Então, e mesmo com esses acontecimentos, eu consegui manter e consegui fazer a minha melhor marca, né, que foi 1:26:09, até hoje na minha vida. Em 2000, aí as outras meias que eu fiz, que eu já até perdi a conta, fiz várias, assim, abaixo de 1h30, 1h27, 1h28, 1h29. E em 2015 consegui repetir novamente 1h26:50, mais ou menos, também na meia maratona da Corpore. Então eu sempre tive muito mais facilidade com a meia maratona e eu via muita evolução na meia maratona, mais do que as demais distâncias. Apesar de eu ter conseguido conquistar um sub-40, um sub-1 hora nos 15, eu sub-20 nos 5, mas a meia maratona sempre teve um gostinho assim. Então eu sempre defini que é a minha distância preferida. O ano passado eu tinha parado por um tempo fazendo apenas provas curtas. Fiquei aproximadamente 1 ano e 3 meses fazendo apenas provas de 5 km e consegui novamente fazer um sub-20 depois de me dedicar assim, integralmente
a essa distância. E depois, só que eu gostava, eu curti, mas não era aquela distância assim que eu ficava eufórica e tal, porque não é muito o meu perfil, assim, que eu acho que cada distância ela agrada um perfil de corredor, e os 5 km é uma distância que agrada pessoas assim que são mais assim, vamos dizer, mais agressivos em termos de competitividade. Eu acho que precisa ter uma personalidade assim, e eu não tenho essa personalidade. Então, sempre a meia maratona foi assim o que mais me agradou. O ano passado eu voltei a fazer meias. Aí a meta era correr abaixo de 1h40 as meias maratonas, assim, para eu começar a resgatar aquilo que eu fiz no passado, né, no meu auge, assim, de corredora amadora, né, que pode-se dizer. Aí fiz o ano passado e esse ano também, e consegui fazer todas as provas abaixo de 1h40, sendo que a minha melhor marca esse ano foi 1h34 e 09 na 7 Run. Aí a meta agora na 21 era fazer uma marca similar a essa, 1h34 ou até menos, porque na SP City, que é um percurso assim que tem bastante subida, né, não é um percurso fácil, eu consegui fazer 1h35 e 15 o tempo líquido, né? Então, eu falei assim, eu tenho totais condições de fazer a W21 abaixo desse tempo, porque a W21 é uma prova plana, né? Um percurso muito mais fácil. Mantive os treinos, a mesma estratégia de treinos, meu volume semanal estava girando em torno de 70, 80 km, que é até um volume alto, assim, para um amador que faz meia maratona. Geralmente quem faz maratona, treina para maratona, faz esse volume. Mas eu me adapto a esse volume, eu sempre fiz volumes altos, sempre corri todos os dias, então não é algo assim que eu mudei, é algo que eu sempre fiz e sempre respondi bem. Então, tava com a expectativa no alto, assim. Então é a prova assim que eu tava mais me cobrando resultado, assim, pra eu mesma, né? Não tem cobrança externa, é sempre eu. Isso foi sempre assim, né? Eu mesma sempre cobrei muito de mim. Quando eu não atingi o objetivo, ficava tentando achar uma razão, assim, o que eu errei, mas geralmente não tem uma razão, né? E foi o que aconteceu na W21. Eu larguei com um ritmo em mente, né? Um ritmo que eu tenho, né, totais condições de fazer nessa distância, correr entre 4h15 e 4h25, porque a gente não tem como a gente cravar um ritmo, porque é impossível você ficar correndo, batendo o quilômetro sempre assim, no mesmo tempo. Então, era entre 4h15 e 4h25, era total, assim, pra mim, realidade, né, dentro de todos os treinos que eu fiz até hoje. Então, saí pra isso, né, saí pra fazer isso. E realmente fluiu, tá? Larguei correndo acima de 4h15 e tava assim um ritmo bom pra mim. Eu falei, não, esse ritmo eu consigo sustentar durante a prova inteira. Pode cair um pouquinho nas subidas da ponte e tal, mas nada que interfira, né? Coisas de 5 segundos, 10 a mais, não faz diferença nenhuma. Então, saí, fui. Normal, minha rotina normal, acordei cedo, né, porque eu moro em Jundiaí, então eu tive que sair um pouquinho mais cedo do que o normal, porque a largada era 6h30, mas quanto a isso eu nunca tive problema, assim, todos os dias, né, eu acordo muito cedo, então estou extremamente acostumada. E fui, né, tava me sentindo bem. Aí quando a gente chegou lá em São Paulo, tava assim, o tempo deu aquela virada, né, tava até uma garoinha, cheguei, tava uma garoa até forte, frio, falei, nossa, como tá frio, né? E esqueci, falei, puta, vim de regata, tal, devia ter trazido meu manguito. Fiquei quase pensando nisso, mas assim, depois que começa a prova, a gente aquece e consegue. Mas domingo foi estranho, assim, porque eu larguei, fiz o aquecimento, fiz quase 17 minutos de aquecimento, aqueci, aí me posicionei na largada, nunca me posiciono muito na frente, porque eu não gosto, né, fico sempre umas 3, 4 fileiras para trás, assim, que aí eu largo no meu ritmo, porque eu não tenho uma largada forte, então eu não fico na frente para não atrapalhar ninguém. E tava assim, larguei, me sentindo bem, correndo no ritmo. Quando eu cheguei aproximadamente no quilômetro 14 para o 15, eu comecei a sentir um frio extremo, assim. Começou a gelar, assim, o meu ouvido, o meu rosto ficou arrepiado. Eu nunca senti o rosto arrepiado. Eu passei a mão e falei, nossa, meu rosto tá arrepiado. Né? É estranho, eu nunca tive essa sensação. E muita dor na nuca. Eu falei, nossa, mas que
frio, né? Que coisa. Mas tentando manter. Só que aí eu comecei a sentir que as pernas começaram a ficar meio assim, não era fadiga da corrida, não estava cansada pelo ritmo ou por ter corrido acima do ritmo. Era assim um travamento vindo de outra fonte, que nesse caso foi o frio. Minhas pernas começaram a travar, literalmente. Meu fôlego estava bom, eu não estava assim sentindo fadiga, mas eu não conseguia executar a mesma coisa que eu estava fazendo no início da prova, porque a temperatura ela foi caindo. Na largada ela estava de um jeito e quando foi próximo da chegada, ela começou a ficar mais baixa e garoa e tudo. Então, eu comecei a não conseguir mais manter o ritmo que eu tava. O ritmo que eu só caí, eu falei, não, mas não é nada comigo, é coisa do frio. Não, vamos lá, eu passava a mão no meu rosto. Saiu, assim, diversas fotos que eu tô passando a mão no rosto, assim, nossa, meu, que é isso, né? Uma sensação muito, eu juro, assim, eu senti isso uma vez em uma prova, há muitos anos, mas eu não corria, assim, tão forte na USP, que tava um frio extremamente, assim, exorbitante, mas, assim, não tava engraçado, porque não tava a temperatura baixa, mas, ao mesmo tempo, o meu corpo, ele estranhou aquilo, então eu não conseguia manter. Eu falei, não, vamos fazer o melhor que eu posso aqui. Aí eu comecei assim, a fazer contas, eu falei assim, mas mesmo se diminuir, eu vou fechar bem a prova. Não vai ser o que eu queria, não vai ser uma casa de 1,34 ou até mesmo um pouco abaixo, porque é uma coisa alcançável. Eu fiz já isso esse ano, né? Eu sou capaz, né? Então, eu comecei a tentar manter, assim. E aí fui fluindo, o ritmo caiu, mas assim, eu falei, eu não vou desistir, porque pelo que eu tava sentindo, a dor na nuca, tudo eu pararia dali em 3 metros. Mas eu falei assim, não, eu vou tentar administrar isso aqui até o fim, porque eu vou fazer isso. É uma situação que eu já passei, com certeza vou passar por situações parecidas, então se eu enfrentar, eu vou conseguir, assim, aprender com isso. E fui levando, o ritmo caiu em torno de 15 a 20 segundos acima do que eu tava fazendo, mas foi indo. Aí começou pessoas passarem, é normal, né? Porque geralmente no fim é onde a gente aperta, onde a gente coloca tudo que a gente pode, mas eu realmente não tava conseguindo por esse fator, não era porque eu não era capaz, era porque eu tava com esse incômodo, a minha perna ela literalmente ficou extremamente gelada, extremamente dura, é uma coisa assim que eu acho que eu tive um início de hipotermia mesmo, e isso atrapalhou bastante. E completei a prova, né, fechei 1h36:08, que foi um ótimo tempo, assim, mesmo eu falhando no fim, pra mim é um ritmo bom, dar em média de 4,34 por quilômetro, isso pra mim é ótimo, não foi o que eu queria, mas eu completei. Então, essa prova serviu de experiência, né? Porque assim, às vezes a gente não dá importância para o clima. Eu vi diversas meninas correndo de top, eu falei, meu, se eu corresse de top, acho que eu tinha parado, porque é que cada pessoa ela enfrenta de um jeito, né? Ela aguenta de um jeito. Tem pessoas que têm mais sensibilidade ao frio, outras têm mais ao calor, né? Então, eu acho que isso varia mesmo de organismo. Então, isso foi bom, porque quando um dia eu enfrentar uma prova desse tipo, eu preciso me proteger melhor, né? E que isso não me afete no meu resultado, né? Porque foi isso que aconteceu. Então, eu quis fazer esse vídeo até porque eu acho que esse vídeo ia mostrar melhor, assim, o que aconteceu no dia. Aí eu terminei a prova, eu até passei no posto médico, porque eu tava com muita dor na nuca, eu não tinha sentido, nunca tinha sentido isso. Mas o médico comentou que pode ser mesmo reação do frio, aliado a tudo, né? A chuva e como o vento ficou entrando muito vento pelo ouvido, pode ter afetado a parte do labirinto também. Tudo afetou, ele falou, que é normal mesmo. Então, mas eu assim, apesar de tudo isso, eu fiquei muito orgulhosa do meu resultado. Eu não sou assim uma pessoa que fica postando, que fica falando, mas assim, eu sou muito orgulhosa do que eu faço, assim. Eu sinto muito orgulho do que eu já fiz, né, no mundo da corrida. Então eu tenho muito orgulho, assim, do que eu já fiz até hoje, né, completei 20 anos, vou completar, né, 20 anos de corrida agora,
o ano que vem, então eu já fiz bastante coisa, eu tenho muita experiência, eu conheço demais o meu corpo, assim. Eu sei quando eu tô bem, eu sei os treinos que funcionam pra mim, porque eu sei como que eu respondo melhor, assim, porque eu sou muito emotiva, então isso às vezes influencia bastante nos resultados dos treinos. Então, e as provas pra mim, elas são os marcos, assim, eu não vou pra uma prova, eu fiz mais uma prova, não é uma coisa comum. Pra mim, a prova é um marco, né? E realmente eu me cobro muito. Então, sempre procuro olhar, assim, para as lições que a gente aprende, né? Essa prova não foi o melhor tempo do ano, não foi mesmo, mas foi a prova, assim, que eu briguei comigo mesma, assim, eu falei, não, Dani, você vai conseguir e vai dar tudo certo no fim. Não foi, assim, a meta que você queria, mas você é capaz e não vai faltar. Daqui 4 meses eu faço mais uma meia maratona e bato a minha marca. Eu tenho certeza disso, porque eu já fiz até muito mais do que isso, né? Então, a mensagem, né, que eu quero deixar aqui agora no final desse vídeo é que vocês sintam orgulho do que vocês fazem, assim. Nunca acham que alguém, só porque alguém corre mais rápido que você, ou porque alguém faz provas fora, que essa pessoa ela é melhor, ou ela é melhor, ela vale mais do que você. Não tem nada a ver. Cada um sabe a sua história, cada um tem as suas experiências, suas emoções, né? Cada um sabe tudo que já fez nessa vida, né? Toda a história de vida. Então, sinta orgulho do que você faz e curta sempre o caminho. Não fica exagerando, não fica fazendo 1000 provas, porque a prova acaba perdendo sentido. A prova é um marco, né? Para quem gosta de fazer prova, porque não é obrigado a fazer prova. Às vezes eu vou treinar, eu me sinto mais feliz do que quando eu faço uma prova, porque eu consegui atingir um objetivo que eu coloquei para mim. Então, use a corrida como algo prazeroso, nunca veja como uma obrigação. Eu vejo a corrida desde o início como algo assim, é um momento meu, é uma coisa que eu vou lá, faço porque eu gosto, porque me dá prazer. Então, sempre visualize a corrida dessa forma, nunca como uma obrigação. Isso não quer dizer que você não vai se cobrar, que você não vai fazer o seu melhor, mas sempre tem que ser prazeroso, tá bom? Então, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Então, é uma postagem diferente de todas que eu já fiz até hoje, mas é só para variar um pouquinho aqui nesse blog, aqui nesse simples blog. Obrigada, gente!